Uma experiência muito interessante que eu tive na vida profissional foi trabalhar em rádio. Sempre quis trabalhar em rádio, meu pai já tinha trabalhado em rádio nos anos 40, na Guaracá, aqui de Curitiba. Depois foi para o interior, a pedido da emissora, para abrir emissoras no interior do Paraná, e acabamos morando até dentro de uma rádio. Metade era um apartamento que era a nossa casa, o outro apartamento do lado era a rádio da cidade, no norte do Paraná, Mandaguari, pertinho de Maringá. Então, nossa vivência na infância, eu e os meus irmãos, foi muito próxima do rádio, até por isso que dos 6 irmãos, 3 viraram jornalistas. E sempre tive essa vontade de voltar a trabalhar em rádio, mas não apareceu a oportunidade. Eu fiz o curso de jornalismo, fiquei trabalhando durante 10 anos na RPC, fazia o Jornal da Manhã, o Bom Dia Paraná, e também durante um bom tempo a reportagem política, Assembleia, Prefeitura, a política em geral. Mas o que eu queria fazer, que era trabalhar em rádio, a oportunidade não tinha aparecido. Quando eu saí da RPC, depois de 10 anos de trabalho, um dia foi uma surpresa receber a ligação do dono da emissora, da RIC, o Leonardo Petrelli, perguntando se eu gostaria de trabalhar em rádio. E era justamente a vontade que eu tinha de trabalhar em rádio, mesmo sabendo da dificuldade maior, da pouca estrutura de rádio, mas era uma experiência que eu não tinha até ali, apesar de que a televisão, do jeito que a gente fazia no Bom Dia Paraná, era muito coloquial, conversada, então era muito parecido com o que era o rádio. E essa experiência foi interessante. A ideia do Leonardo Petrelli naquele momento era criar uma rede estadual de rádio. Muito interessante, ele chegou na época com a sua equipe a ter 36 emissoras AM afiliadas da Rádio Independência, que fariam todos os dias pela manhã, na faixa das 7 horas, um jornal estadual. Era feito aqui em Curitiba, eu apresentava esse jornal e às vezes alguns entrevistados, mais o resumo do noticiário do dia. E levamos o projeto adiante. O interessante é que naquela época não existia tecnologia para levar esse som com qualidade. Quer dizer, a ideia era inovadora para aquela época, era uma ideia até revolucionária para aquela época, porque a gente não tinha até ali rede estadual de rádio, a não ser aquelas que o governo faz, mas rede de emissoras privadas de rádio não tinha nenhum exemplo. O Leonardo Petrelli criou essa iniciativa, a primeira vez que isso aconteceu no Paraná, e começamos, foi quase um ano de trabalho. Por que é que o projeto não foi adiante? Porque a tecnologia naquela época era muito precária. Para levar esse som até as cidades do interior, a utilização era de telefone, e telefone dá aquele som meio de lata, um som de baixa qualidade que caía com alguma frequência em cidades do interior. Então o projeto acabou não decolando como se imaginava, mas valeu pela experiência. A tecnologia depois possibilitou esse tipo de ideia, hoje se faz com facilidade, mas naquela época realmente era um pioneirismo. O interessante, falando agora do conteúdo, a preocupação era dar um peso maior para a radiodependência, no sentido do mundo político, empresarial. Essa foi a preocupação, era esse o objetivo, e a informação como notícia. Vamos lembrar que até ali não tinha o jornalismo da forma realmente que se entende o jornalismo, a informação, todas aquelas regras de isenção, de colocação das informações. Você tinha programas policiais, você tinha programas que falavam de política, mas não uma cobertura econômica, política e geral do Paraná de uma forma sistemática, como a Independência possibilitou nesse projeto. É então um marco por esse momento, por esse sentido de fazer jornalismo em rádio AM. O projeto foi durante um ano levado adiante e ele procurava justamente dizer tudo o que acontecia no estado do Paraná durante aquele dia, o que tinha acontecido no dia anterior. Tinha uma equipe pequena, poucos repórteres, mas era o suficiente para aquele tempo que a gente tinha de jornalismo diário, para a gente conseguir passar uma visão paranaense dos fatos. Uma experiência bastante interessante, deixou saudades, e aprendi muito de rádio, depois de tanto tempo de televisão, ali trabalhando naquele projeto Leonardo Petrelli da Independência, e o que me deu base depois, porque a seguir veio o projeto da Rede CBN aqui no Paraná, que eu fui coordenar daí por 18 anos, mas a Rádio Independência foi bastante importante como um laboratório inicial para entender tudo isso e para levar adiante em outro projeto que continua no ar até hoje. Hoje eu estou afastado desse projeto, mas valeu esse tempo de rádio
para entender melhor o veículo, entender melhor a comunicação com as pessoas e como é que você pode ser útil através da comunicação, que é o nosso principal sentido em nosso trabalho.